Olá para você que nos assiste aí pelo seu smartphone, pelos meios da internet. Seja muito bem-vindo à nossa TV Cidade SL. E hoje, nosso programa Empresários que Brilham, recebendo aqui a terapeuta de medicina chinesa Ivana Barbosa. Ela que é natural de Santos, e no interior de São Paulo, pratica o Tai Chi Chuan desde a década de 80 e começou a dar aulas dessa especialidade em 1990. Há 6 anos, participa do projeto Guardião da Unimed, aqui no Parque das Águas, e também atua como massoterapeuta no balneário do parque. E, além disso, estuda a medicina chinesa constantemente e também é acupunturista. Ivana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Pablo. Então, inicialmente, como que nasceu, como que você despertou esse interesse pela medicina chinesa? Então, olá, primeiramente, aos internautas, telespectadores. Então, estou muito feliz por poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória dentro da medicina tradicional chinesa. Então, eu como sou natural de Santos, São Paulo, eu iniciei lá em Santos com um professor que foi o primeiro discípulo do nosso mestre Liu Pailin. Então, ele se chama Augusto Leitão. Eu iniciei, foi um momento também que eu estava fazendo algumas mudanças na minha vida e mudei o tipo de alimentação. E então, eu resolvi praticar essa arte milenar que é o Tai Chi Chuan. E desde lá eu continuei praticando, depois eu me mudei para cá, para São Lourenço, e já estou aqui já há mais de 30 anos, já estou me considerando mineira, né? Então, eu tenho praticado sempre, tenho procurado me aperfeiçoar, e inclusive em 2015 eu estive em Taiwan para fazer aulas também de meditação. Então, eu estou sempre procurando aprender um pouquinho mais e ensinando também essa arte para todos aqueles que tenham interesse. Certo. E aqui no Parque das Águas, quer dizer, há 6 anos você integra, né, o projeto Guardião. Como que surgiu aí essa oportunidade, né, Aliás, o que é o projeto Guardião seria mais, né, para esclarecer para os nossos internautas. Em que consiste o projeto Guardião e em que momento que entra, né, no caso, a sua especialidade, ou seja, a terapia da medicina chinesa? O projeto Guardião é um projeto muito legal que é da Unimed. Então, é um projeto de medicina preventiva. Então, através dos exercícios lá no parque, contato com a natureza, as pessoas podem melhorar a sua saúde, as suas emoções, seu lado emocional, o equilíbrio, né? Então, é fantástico esse projeto da Unimed, né? E às vezes tem pessoas que podem ser que nem conheçam, né? Sim. Mas, então já tem 6 anos que eu participo desse projeto. Eu já tinha dado algumas aulas anteriormente para a Unimed, em grupos de terceira idade, né? E eles já me conheciam, então quando iniciaram esse projeto, eles me chamaram para integrar a equipe deles. Sim. E aí, nesse caso, as pessoas que vão até o parque, né, as aulas têm assim um dia específico, tem uma duração específica, é para um público específico, como que é? Todas as pessoas, qualquer pessoa que estiver dentro do Parque das Águas, de todas as idades, podem participar das aulas. Então, as minhas aulas são terças, quartas e sextas, a partir das 8h30 da manhã. Então, é aberto para todos que estiverem no parque, sem qualquer taxa de pagamento, é gratuita e todos podem participar. Ok. E agora, mais direcionado, mais especificamente, né, na área que você desenvolve, que é o Tai Chi Chuan, em que consiste, né? Porque ele faz parte da medicina chinesa. Então, quer dizer, não é um esporte, não é digamos, uma arte chinesa, quer dizer, é uma medicina, é um tratamento realmente. Isso. Na verdade, o Tai Chi Chuan é uma arte marcial chinesa, né? Mas ele nasceu há milhares de anos atrás, na China antiga,
onde os mestres taoístas, né, eles descobriram que esse contato com a natureza, observando o movimento da natureza, que eles podiam procurar trazer esse equilíbrio que existe na natureza para o nosso corpo, para buscar a saúde no nosso corpo. Então, foi até um sábio chinês da antiguidade, o Shang Sanfan, que ele observando a luta entre uma garça e uma serpente, ele percebeu que a flexibilidade era mais forte, sobrepujava a dureza e a rigidez. Então foi daí que ele começou, observando a natureza, a conceber os movimentos do Tai Chi Chuan. E então a gente pratica, né, e tem esse contato com a energia da natureza, procurando equilibrar as nossas energias e fortalecer a nossa energia vital também. Certo. E como que, agora, por exemplo, quais são os principais benefícios, né, que a prática do Tai Chi Chuan traz, principalmente, depois eu vou entrar nesse assunto, mas digamos assim, para quem na parte mais emocional, ou também patologias também, como que é o tratamento em si? O Tai Chi Chuan, ele atua em todos os sistemas orgânicos. Por isso que a gente fala que ele faz parte também da medicina tradicional chinesa. Porque a medicina chinesa, ela engloba o exercício físico, que seria o Tai Chi Chuan, seria o Qigong, engloba a alimentação, que é a dietoterapia da medicina chinesa, engloba a fitoterapia chinesa, o tratamento com as ervas, a massagem tuiná, e também a acupuntura. Então, se busca esse equilíbrio de várias maneiras. Primeiramente, da forma mais simples, que é se alimentando bem, procurando, né, se exercitar. Então, essa é a forma diária e que é passada para as crianças, para os filhos, de pai para filho, para que ela continue como uma tradição, né? Mas ela faz parte da medicina chinesa, por quê? Porque a medicina chinesa, ela busca justamente esse desbloquear, né, dos nossos canais de energia, porque tudo que está parado, está estagnado, gera doença. Então, sempre buscando movimento, né, o sangue circulando bem, a energia circulando bem. Então, primeiramente esse desbloqueio, né? Porque se a gente tiver muito tenso, muito rígido, a energia não vai estar fluindo no nosso corpo. Nós não vamos ter o mesmo benefício do Tai Chi Chuan. Então, primeiramente, o desbloqueio. Após o desbloqueio, nós vamos poder também captar a energia da natureza, fortalecendo a nossa energia vital. Então, Isso é um assunto um pouco extenso, mas, assim, basicamente, nós nascemos com uma determinada quantidade de energia e que, com o passar dos anos, ela vai diminuindo naturalmente, né? Então, para que ela não termine, né, tão rápido, né? Se extingue, né? Então, a gente tem que procurar saber como preservar essa energia. Então, o Tai Chi, ele nos ajuda a preservar essa energia, a fortalecer, a nos alimentar dessas energias da natureza, né? E fazer com que essas energias circulem no nosso corpo, né? E então, com isso, nós vamos fortalecer o nosso sistema imunológico, nós vamos equilibrar o funcionamento dos nossos órgãos internos. Então, é uma coisa bem ampla. E para os chineses, a saúde é sinônimo de equilíbrio das energias. Até a gente tem um ideograma chinês que se chama Tai, que significa paz e ao mesmo tempo significa equilíbrio das energias e significa saúde. Então, quer dizer que se você tem esse equilíbrio energético no seu corpo, você vai ter saúde e você vai estar mais sereno, mais em paz. E como a gente sabe que as emoções atuam diretamente nos nossos órgãos internos, então
tudo vai fluir melhor no nosso corpo, na nossa saúde. Ou seja, aquela máxima, né? Mente sã, corpo são. Isso é muito importante. Se a mente está doente ou então a parte interior, né? A tendência é que isso se propague pelo corpo. Sim, surge tudo ali nas emoções, né? Claro. Nas emoções, aí vai para a cabeça. Então, geralmente, hoje em dia, as pessoas elas estão com a energia muito aqui para cima, né? Então, é emoção e pensamento, né? Então, a energia ela não desce, ela não vai para a parte de baixo do corpo. E isso causa um desequilíbrio energético e esse desequilíbrio causa sintomas no nosso corpo, que muitas vezes a gente acha que é uma doença, mas é um desequilíbrio energético mesmo, que você pode, a partir do momento que você pratica o Tai Chi, que você serena, você deixa que essa energia flua para o restante do corpo. Agora, de repente, nós observamos, né, que de uns anos para cá, ou seja, na época dos nossos avós, parece que havia mais, as coisas eram mais saudáveis, a vida era mais saudável, né? Se eu estiver errado, me corrija. Hoje, o que a gente vê é que parece que as pessoas, por causa da tecnologia e toda a praticidade que nós usufruímos hoje, a gente não se levanta como antes para mudar o canal de TV. Nós usamos o controle remoto e estamos ali, né, confortavelmente na sala, apenas com um toquinho ali nos botões a gente muda o canal de TV. Quer dizer, a forma como a humanidade hoje está mais acomodada por causa da facilidade da tecnologia, o conforto que a tecnologia nos proporciona, isso contribui como fator para isso? Ah, claro. A vida moderna teve seu lado positivo de alguma forma, mas esse outro lado, né? Eu acredito que está atrapalhando muito a saúde das pessoas, né? Muitas pessoas já estão buscando também, pessoas até da terceira idade, a gente vê que buscam se exercitar, cuidar da alimentação, Sim, né? Mas assim, antigamente, como você está falando, né? Os alimentos eram mais puros, né? Não tinha tanto agrotóxico, tanta coisa, né? Nos alimentos. Então era mais puro, o ar era mais puro, Sim. As pessoas tinham mais atividade física, como você está falando, né? Não tinha essa coisa do controle para tudo, controlinho remoto, Sim. né? Então, até as pessoas que moravam em sítios, né? Assim, trabalhavam no campo, se exercitavam, né? E acompanhavam mais o movimento da natureza. Sim. Porque a medicina chinesa também ela busca ensinar a gente a acompanhar o movimento da natureza. Sim. Então, acordar mais cedo, né? Não dormir mais cedo. Dormir mais cedo. E, por exemplo, as estações do ano, né? Como que você deve se locomover nas estações do ano, né? Como que você deve se comportar nas estações do ano. No verão é uma coisa, no inverno já vai ser outra. Qual a alimentação mais adequada, né? Se você por exemplo, no inverno, você vai estar mais recolhido, né? Você vê uma árvore. No inverno, a energia da árvore ela está recolhida lá na raiz. A árvore, ela cai todas as folhas e dá a impressão que ela está morta, né? Mas a energia dela está preservada lá. E quando chegar a primavera, ela vai brotar novamente. Então, nós também no inverno devemos também nos preservar mais, nos recolher um pouquinho mais, né? Dormir mais cedo, não nos expormos tanto, né? Então, isso já é um ensinamento que a gente aprende com a natureza. Porque parece que, falando dessa questão da tecnologia, né? Hoje, por exemplo, as pessoas vão dormir mais tarde, a televisão nos presta esse favor, né? Vamos dizer, um filme que eu quero assistir, ele começa às 10h30, ele não vai terminar antes de 11h30. Aí, geralmente, aquele período que você fica ali na tela, ele te tira, de certa forma, o sono, né? Eu gostaria de comentar isso daqui a pouquinho, né? Nós vamos para um rápido intervalo, coisa muito breve,
E daqui a pouquinho nós voltamos com o nosso Cidade Entrevista, hoje com a nossa convidada Ivana Barbosa, que é terapeuta da medicina chinesa e está trazendo para nós importantes informações sobre o Tai Chi Chuan. Nós voltamos daqui a pouco. Muito bem, internautas, estamos de volta aqui com o nosso programa Empresários que Brilham. Hoje recebendo aqui a nossa amiga Ivana Barbosa, que é terapeuta e especialista em medicina chinesa e que atua aqui em São Lourenço. E nós estávamos conversando, né, Ivana, no bloco anterior, justamente muitas doenças hoje são provocadas pelo acúmulo de energia. As pessoas estão cada vez mais paradas, vamos dizer assim, né? Imóveis, tanto pela tecnologia em si, quanto pelo aumento também de tensão, né? Ou seja, hoje o ser humano está se movimentando menos e, em contrapartida, a tensão parece que aumentou, não é? A preocupação, a carga diária, isso aí é uma... E afeta principalmente crianças também, né? Impressionante. Infelizmente. O estresse, ele é muito intenso e ele afeta o organismo como um todo. Como eu já falei, as emoções em desequilíbrio, elas vão agir diretamente nos nossos órgãos internos. Então, essa vida sedentária, na verdade, as pessoas, elas não estão paradas, elas estão muito aceleradas, né? O estresse, o dia a dia, não tem tempo para parar, para fazer uma meditação, um relaxamento, para pisar descalço, para ir no parque, olhar as árvores, olhar a natureza. Ninguém acha que isso é importante, né? Pelo contrário, às vezes as pessoas acham que isso é uma perda de tempo, que tem que aproveitar o tempo, e aproveitar o tempo, né, para essas pessoas é justamente não parar, né? Então é não ter tempo para almoçar, para sentar, para fazer uma refeição, comer rápido, né? Não ter tempo para descanso. Não ter qualidade de alimento, dormir tarde, né? Então, dentro da medicina chinesa, isso tudo tem uma razão, né? Como a gente busca esse equilíbrio do yin e do yang, né? O yang é o movimento, o yin é o repouso. Para que a gente tenha saúde, a gente tem que ter os dois. Então, nada que é demais vai fazer bem. Se eu vou ficar só parado, eu vou ficar doente. Se eu vou ficar no movimento constante, sem ter uma parada, eu também vou adoecer. Então, é no repouso, é no descanso, é na meditação que meu organismo vai gerar energia para depois eu ir para o movimento novamente. Sim. Então, eu não posso ficar só num lado, né? As pessoas gostam mais do yang, né? Mas o yin é muito, muito importante também. Os dois, eles têm que estar em equilíbrio. Não existe um melhor ou mais importante que o outro, né? Eu preciso unir os dois lados, o movimento e o repouso, né? Então, hoje em dia, a gente vê que está tudo muito acelerado. E com isso, as pessoas estão perdendo a saúde. E essa coisa de dormir tarde também, se alimentar muito tarde da noite, comer coisas pesadas. Atrapalha a digestão. Porque é durante a noite que o nosso organismo está se recuperando do dia. Então, o nosso fígado, né, na medicina chinesa, a gente estuda que cada órgão tem um horário que vai estar recebendo uma energia para se renovar. Então, o horário da vesícula é das 11 à 1 da manhã. E da 1 às 3 é o horário do fígado. Então, é um horário que o ideal seria que a gente estivesse descansando, dormindo nesse horário. Sim. Para que o nosso organismo se recupere, renove, e inclusive o nosso sistema imunológico também se fortaleça para que no dia seguinte
a gente tem energia, disposição para trabalhar, para fazer tudo que a gente necessita, né? Vocês podem reparar que geralmente as pessoas que dormem muito tarde e que se alimentam coisas pesadas, assim, tarde da noite, elas, pela manhã, elas acordam já se sentindo cansadas e sem energia. Parece que não descansou. E você, engraçado, você tocou num assunto aí que nós estamos observando, particularmente eu estou observando de uns tempos para cá, como que aumentaram os casos de cirurgias em vesícula. Aqui em São Lourenço, por exemplo, eu conheço só do grupo que eu tenho conhecimento de colegas, aproximadamente umas 8 pessoas, né? E isso independente de idade, né? Você tem pessoas de todas as faixas etárias, eu observo isso muito nas mulheres, homens nem tanto, mas aumentou muito, ou aumentaram muito, os casos de cirurgia em vesícula. Isso tem a ver com essa questão que você colocou aí. Não só o consumo de alimentos gordurosos, alimentos que já vão trazer essa consequência, né, de ter pedras na vesícula, formação de pedras, mas também o sono, dormir tarde, falta de exercício, é a qualidade de vida. É uma combinação de fatores, né? A qualidade de vida ruim, né, então vai gerar, né, vários problemas de saúde, com certeza. Insônia a gente vê muito também, Sim. né? Gastrite também, Nossa, a gente vê muito. Muito. Então, é tudo assim, problemas que tem a ver com o lado emocional em desequilíbrio. Aí as pessoas vão perguntar assim, mas como que eu faço? Porque eu preciso trabalhar. Ou seja, tudo, pelo que ela mesma disse, o segredo da vida é o equilíbrio, né? Ou seja, nem muito lá, nem muito cá, ou seja, estabelecer um padrão, um parâmetro de equilíbrio, onde nós tenhamos também a oportunidade de dar vazão ao estresse do dia a dia, seja pela prática de um esporte, de alguma coisa, né? Aí, nesse caso, aonde que entra, por exemplo, eu gostaria que você falasse também, você é massoterapeuta e também é acupunturista, que também são de origem chinesa, presumo, também, né? Também. Como que essas duas atividades ou essas duas práticas também colaboram? O que seria a massoterapia? Lógico, a acupuntura nós já temos mais noção, que são as agulhas, mas aquilo também tem os pontos ali certos, né? Porque o nosso corpo é cheio de... As massagens também que eu faço, que seria o shiatsu, o tuiná, também seguem os princípios da medicina tradicional chinesa. E a gente trabalha os pontos que são os mesmos da acupuntura. Só que ao invés de trabalhar com as agulhas, a gente trabalha com pressão, né, com as mãos. E a massoterapia seria indicada mais especificamente para algum tipo de patologia especificamente ou não? Assim como a acupuntura, ela atua também em todos os sistemas orgânicos. Como a gente trabalha os mesmos pontos de acupuntura, ela vai atuar, né, todos os sistemas, a parte de estresse, dores, tensão, inclusive tratamento mesmo de doenças, de gastrite mesmo, como eu falei, por exemplo, né? A gente pode melhorar sim através da massagem, da acupuntura. A acupuntura já é um pouco mais além, né? Ela já tem uma introdução mesmo da agulha, né? Então, já direto lá no canal de energia. Entendi. Então, ela é mais intenso ainda. Mas assim, na China, eles procuram tratar primeiramente com exercício, com alimentação, né? Depois, se a pessoa ainda tiver algum problema, vai para massagem. Tem várias coisas dentro da medicina chinesa, que é a moxabustão, por exemplo, que é um bastão feito de uma erva que se chama artemisia, que a gente aquece o ponto também para desbloquear quando tem friagem, umidade ali, causando dor, né? E tem as ventosas, né, que a gente também usa na medicina chinesa. Ficaram famosas aí nas Olimpíadas, né? Então. E muita gente tem medo, né? Não quer ficar com aquela marquinha, mas aí o pessoal viu que
tem resultado, né? Tem muito. Então o resultado é muito bom, é fantástico. Inclusive as ventosas eram usadas lá, os nossos avós lá na roça, né? Usavam, só que era acendia-se uma vela, né? Botava o algodão dentro de um vidro, acendia ali, aplicava sobre a parte ali das costas. Na medicina chinesa também é usado a ventosa de vidro, né? E também é feito dessa forma. Sim, sim. Hoje em dia já tem outras mais modernas, né? Mas o princípio é o mesmo, né? Então, basicamente, assim, a medicina chinesa, ela busca, até é interessante que os médicos chineses, aquela comunidade que eles tratam, eles procuram não deixar que aquelas pessoas adoeçam. Então, ele trabalha mais o preventivo, né? Cuidando. Por exemplo, está um dia muito quente, então o que eu vou procurar? Vou procurar um alimento mais leve, mais fresco, para me refrescar, né? Não vou comer uma coisa que vai me esquentar mais, né? Então, sempre, o que você deve comer hoje, né? Ou não só pelo clima, mas também pela natureza da pessoa. Sim. Então, cada pessoa, ela já tem a própria natureza. Então, tem pessoas que são quentes, já tem um calor interno. Tem muita sede, né? Sente muito calor. Então, ela vai precisar de um determinado tipo de alimento. Outras já são pessoas friorentas, né? Já sente muito frio, né? Já tem uma deficiência de energia, ficam doentes, né? Facilmente. Então, já vão precisar de um outro tipo de alimento. Então, engloba tudo isso, assim, observar a pessoa, o ser humano, como um todo, né? Em que condições ele vive, qual o ambiente que ele vive, como ele se alimenta, qual que é o trabalho dele, qual que é a cidade que ele mora, é um lugar muito frio, um lugar muito úmido, né? Tudo isso afeta a pessoa, é o ambiente que ele vive. Sim, Se ele vive numa situação de estresse, com medo de perder o emprego, então ele está tenso o tempo todo. Se ele vive num lugar de ar-condicionado, né, também, sai dali, pega um calor dentro, fica ali dentro. Então, tudo isso é observado dentro da medicina chinesa para ver o contexto daquela pessoa, onde que ela vive, como que é, para poder saber o porquê que ela está com algum determinado desequilíbrio energético. Sim. E lembrando aos nossos internautas, aos nossos telespectadores, que a Ivana tem uma clínica, tem um consultório aqui em São Lourenço, né? Aonde ela oferece, né, tanto as terapias de Tai Chi Chuan, quanto de massoterapia, quanto de acupuntura, não é? Agora, cada caso é um caso, é isso? Ou seja, a pessoa chega lá no seu consultório, olha, eu estou passando por esse problema e tal, e aí a partir do que ela fala, como é que se avalia, vamos dizer assim, para qual dessas alternativas ela vai? Então, justamente dessa forma, a gente tem que procurar conversar, né, com a pessoa, saber qual que é o problema que ela está passando, procurar descobrir a raiz desse problema, né, da onde que está vindo esse problema, o que vai ser mais adequado. Por exemplo, tem pessoas que têm muito medo das agulhas, né, não se sentem confortáveis quando estão com as agulhas, né, inseridas. Então, ela vai ficar muito tensa ali. Então, aquilo ali, a meu ver, não vai fazer tanto efeito, porque ela vai estar louca para tirar logo, né? Para passar logo o tempo para tirar. Quer dizer, então, funciona como um bloqueio, né? Nesse caso, talvez a massagem seja mais indicado, né? Se ela está muito tensa. E se é uma pessoa mais sedentária, ela deve procurar uma atividade física, né? As pessoas muito agitadas, né? Tem pessoas que são aceleradíssimas. Então, elas olham a gente fazendo tai chi lá no parque, elas falam, ai, nossa, nunca que eu vou ter paciência de fazer tai chi, é muito parado para mim, né? Mas a gente vê que são justamente essas pessoas que necessitam de fazer o tai chi. Para resgatar aquilo que está perdendo, que é justamente o que? A tranquilidade. Quer dizer, a vida agitada acaba colocando a pessoa... Isso. E você não precisa também parar de fazer tudo que você gosta. Se você gosta de correr,
Você pode continuar na sua corrida, mas o Tai Chi ele ajuda a equilibrar, entendeu? A dar esse equilíbrio. Então é muito bom. Eu tenho clientes e alunos mesmo do Tai Chi Chuan, que a própria família, ficou surpresa de ver como que a pessoa mudou, assim, falou, nossa, mas o que está acontecendo com você, né? Não está mais tão estressado, qualquer coisinha a pessoa já explodia e de repente ela está mudando, né? Uma forma de agir. Então as pessoas já notam, né? Que bom. Tem outras que falam assim, nossa, eu não posso ficar mais sem o Tai Chi, porque o Tai Chi para mim é um remédio, né? Então vai depender muito do tipo de pessoa, o que ela gosta também, né? Porque todas essas práticas, tanto o Tai Chi como a massagem e a acupuntura, como eu falei no início, elas buscam equilibrar, reequilibrar, né? Não é que elas vão curar, elas vão dar um incentivo para o nosso corpo, para que ele consiga entrar novamente no equilíbrio. Ok. Bom, infelizmente, Ivana, o nosso tempo esgotou-se, né? Mas eu queria dizer que foi de muito proveito essa entrevista, eu tenho certeza. E nós vamos divulgar aqui o endereço da Ivana, pode o telefone também, né? Muito obrigada. Para as pessoas que estiverem interessadas em conhecer mais das alternativas da medicina chinesa, entrarem em contato com você através dos telefones, ou então, de repente, irem até o local e agendarem lá um acompanhamento, uma consulta, enfim. E nós vamos também divulgar o nosso endereço de e-mail para que, se você tiver alguma dúvida, você pode enviar as suas perguntas para o e-mail da TV Cidade SL e, de repente, nós trazemos a Ivana aqui de novo numa próxima oportunidade para esclarecer outras dúvidas que eu tenho certeza, né, que as pessoas, porventura, possam ter com relação a não só a medicina chinesa, mas alternativas para ter uma vida mais saudável e resgatar aquilo que nós somos de verdade, que nós estamos perdendo nesse mundo aí todo estressante de correria, né? Isso mesmo. Ivana, muito obrigado. E eu é que agradeço a oportunidade e será sempre um prazer se eu puder colaborar e divulgar essa arte que eu tanto admiro. Muito obrigada. E nós encerramos por aqui esta entrevista no nosso Cidade Empresários que Brilham. Aguardamos você num próximo programa e até lá. Tenham todos uma ótima noite, um ótimo dia. Se você estiver nos assistindo de dia ou de noite, até a próxima.